o que você veio buscar aqui nessa noite, o que tem angustiado o teu coração, o que você tem perdido o sono. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ouvir a tua voz através da tua palavra nesta noite. Eu sei que o Senhor já falou comigo através dos louvores, mas é a tua palavra que tem poder de transformação, é a tua palavra que tem poder de cura, de paz, de restauração. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós já te louvamos, nós já te engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Papai querido, eis aqui cada coração diante do teu altar. Papai querido, que o Senhor venha confirmar através da tua palavra cada anseio de cada coração aqui nesta noite. Que o Senhor venha acalmar a mente e o coração, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo a força, suprindo as necessidades de cada um aqui nesta noite, através da tua palavra. Papai querido, eis-nos aqui. Tira todo o enfardo, tira todo o cansaço, tira, Senhor, toda a inquietação, tira toda a ira, tira todo o peso no meio da tua igreja, mas que venha prevalecer nesta noite a tua vontade e o teu querer sobre as nossas vidas. E diante de ti nós apresentamos o teu servo, Papai querido, que irá ministrar a tua palavra, que ele venha diminuir, mas que o teu Espírito Santo venha ser notório através da vida dele. E eis-nos aqui, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Primeira Coríntios capítulo 5, amém? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. De dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor.
Poderia sentar, irmãos. Então, a partir do momento que você começa uma caminhada na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela fala, você vem como você está. Mas depois que você começa a caminhar com Deus, vai tendo um tempo na nossa vida para adaptação, para você compreender aquilo que Deus quer na nossa vida. É por isso que nós somos povo separado de Deus. Aqui em 1 Coríntios capítulo 5 havia um escândalo dentro da igreja que Paulo havia fundado. Um homem estava tendo um caso com a sua madrasta, e o povo da igreja não estava se importando com a ocasião que estava acontecendo. E Paulo repreende nesse momento, para que todos possam tomar uma atitude, colocá-lo no mundo de volta, tirá-lo da igreja. Esse foi o sentido da pregação. Por quê? Porque nós temos, quando a gente começa a andar com Deus, e a gente começa a aprender a palavra de Deus, nós temos os nossos deveres. Quando você está andando no mundo, quando você está trabalhando, no seu trabalho você não tem deveres a cumprir, a mesma coisa acontece quando você começa uma caminhada com Deus. É por isso que Deus poderia pegar aquele povo, ter operado naquele povo lá dentro do cativeiro, não podia? Lá no Egito. Deus poderia ter libertado aquele povo lá dentro do Egito, libertado e deixado lá. Por que Deus tirou aquele povo do Egito? Porque Deus quer um povo separado para Ele. Um povo que vai aprender a novas coisas, novas palavras, novos entendimentos, novas regras, novos estatutos, e tudo é isso que Deus mostra para cada um de nós. E a partir do momento que você começa a andar e começa a aprender, Deus começa a te abençoar. Esse é o verdadeiro sentido. Deus começa a abençoar o povo que está ali. Porque se dentro de uma igreja existem pessoas que estão, não estou dizendo de todos, porque tem sempre pessoas novas entrando e estão aprendendo. O mais engraçado de tudo, das coisas do Senhor, é isso, que nós estamos aqui já há vários meses, aqui há vários anos, aqui há vários, então vai chegando pessoas que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus, e essa palavra, ao mesmo tempo que está nos exaltando, nos transformando, também está transformando essa pessoa que chegou hoje, chegou ontem. Mas nós temos que ouvir e temos que ter esse aprendizado. A partir do momento que você quer andar com Deus, eu quero andar com o Senhor, eu quero as regras que o Senhor tem para cada um de nós. Jesus Cristo falou, eu não vim abdicar da lei, Ele não veio abdicar da lei, Ele veio cumprir a lei. Então qual o sentido de você se entregar a Jesus Cristo? Porque agora, com Jesus Cristo dentro do nosso coração, com o Espírito Santo de Deus aqui dentro, nós temos força para andar e desviar do mal. Agora não é você lutando sozinho contra o inimigo. Existem dois mundos, o mundo a qual foi entregue a Satanás, foi entregue lá no jardim, quando Eva comeu do fruto, e aí, que não era para ter comido, porque Deus tinha ordenado a Adão para que não comesse do fruto, ela comeu, entregou ele, comeu e pronto. A partir desse momento se criam dois mundos, o mundo que adorava a Deus, que era da geração, que os dois eram da geração, e tinha o lado do Caim, que conhecia Deus, que conhecia a história de Deus na vida dos seus pais, mas que não quiseram adorar a Deus. Se nós estamos aqui hoje reunidos, porque nós queremos saber dessa história, queremos fazer parte desse povo que adora a Deus, porque o povo que adora a Deus é separado para Deus, e quando somos separados para Deus, Deus não quer uma igreja doente, Deus quer uma igreja firme, uma igreja crescendo cada vez mais, uma igreja espiritual. O verdadeiro sentido da palavra de Deus é transformar-nos, lembra disso, é transformar-nos em pessoas, em espirituais. Quem nasce da carne é carne, você antes era carne, agora você tem que se tornar espiritual, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Vamos ver como isso acontece. E que o Espírito Santo venha falar no coração de cada um de nós. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 3, no comecinho, mas a serpente é mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim.
Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: nele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. A partir desse momento, a morte entra no meio de nós. O pecado entra no meio de nós. O que é mais interessante de tudo, Deus sabia de tudo que isso ia acontecer? Claro, Deus é Deus, sabe de todas as coisas. Mas Deus quer nos dar a oportunidade da gente saber o verdadeiro valor que a palavra tem. Como que você vai valorizar a paz se você não conhece a guerra? Como que você vai valorizar a alegria? Você vai valorizar o milagre de Deus na sua vida se você nunca se aproximou dele? O que acontece aqui nesse momento é que Deus separa para ele um povo, Adão e Eva. Separa esse povo, coloca dentro do jardim e dá palavras para eles cumprirem. Só uma coisa que não podia ser feito: Adão tinha que cuidar daquele jardim, lavrá-lo, cuidar, fazer aquela manutenção diária ali, e só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus explicou direitinho para ele que não podia fazer aquilo. Só que aí ele permite a serpente, depois de ter dado a palavra para Adão, ele permite a serpente entrar no jardim. Aí você vê a serpente entrando no jardim e manipulando Eva para comer do fruto proibido. Você vê o mal atacando o bem. A partir desse momento, o ser humano come do fruto, se torna homem, se torna carnal, desejos e tudo isso que nós tínhamos quando a gente estava no mundo, e que ainda temos, porque isso é trabalhado no caminhar com Deus. Foi por isso que aquele povo, para receber a terra de Canaã, demorou mais de 40 anos. Mas você tem que olhar, 40 anos foi andando com Deus, não foi andando com qualquer um. Você ter 40 anos da sua vida dedicada a andar com o Criador dos céus e da terra, é uma dádiva, é uma honra, é a coisa mais valiosa que existe. É uma coisa extraordinária, vocês virem aqui para ouvir essa palavra, saber que Deus está aqui, que a palavra de Deus é verdadeira, e Ele fala: onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estarei. A partir desse momento aqui, que comer do fruto proibido, o ser humano passa a ter um tempo determinado de vida. Nasce Caim, nasce Abel, Caim mata seu irmão por inveja e tudo aquilo. E quando aconteceu isso, Adão e Eva perceberam que eles não conseguiriam ter uma vida de paz se não tiver Deus, se não adorar a Deus. É isso que a palavra nos ensina. Se você olhar hoje para o nosso mundo, você vai ver que o nosso mundo está em constante guerra. Guerra por causa de petróleo, por causa de poder, por causa de ouro, por causa de prata, por causa de tudo isso. Tudo isso, se matando uns aos outros. Por quê? Porque não tem Deus no coração. Porque quando nós caminhamos com Deus, quem que guerreia por nós? É nosso Deus. A partir do momento que Adão e Eva cometeu esse pecado de ter desobedecido a palavra do Senhor, o que acontece? Começa a perecer, começa a morrer. O lado de Caim, constituíram cidades, constituíram famílias, mas eles viviam sem regras. Podia matar, não tinha problema nenhum, podia fazer tudo que vinha na mente humana, porque a palavra de Deus fala que o Senhor, naquele momento, ele se arrepende de ter criado o homem, porque tudo aquilo que vinha na cabeça do homem, ele fazia. Por quê? Porque é preciso da gente ter Deus para a gente ter o conhecimento de valores, ter o conhecimento de amor, ter o conhecimento de você olhar para o próximo que eu digo, aquele que está aqui também, cada um de nós aqui fazendo parte desse povo, fazendo parte do corpo da igreja. Então cada um cuidando um do outro. Não é isso que a gente tem feito aqui esse tempo todo? Não foi isso durante mais ou menos 8 anos, 7 anos que nós temos feito, cuidar um dos outros?
Teve uns que quiseram continuar, outros não. Isso aí chama-se livre-arbítrio. Mas a gente continua aqui fazendo a mesma coisa, pregando o evangelho para que as pessoas entendam. E você saber que existe deveres, existe regras, e você, quando começa a andar nesse caminho e você quer de verdade fazer parte, saber de verdade, porque é você olhar e ver com os olhos de Adão e Eva, quando vê os seus filhos um matando o outro. Naquele momento eles falam, sem Deus a gente vai acabar logo, precisamos de Deus. Aí se tornou uma geração, uma parte da família adorava a Deus e a outra parte não adorava. E quando Deus vai falar daquela parte que adorava, ele falava o nome das pessoas e o tempo de vida delas. Quando falava da outra parte, ele falava só o nome e não falava o tempo de vida. Por quê? Porque só quem viveu realmente foi aqueles que andaram com Deus. Nós fazemos parte desse povo. Nós fazemos parte de um povo que está sempre aprendendo e sempre querendo crescer cada vez mais na palavra do Senhor. A partir desse momento aqui, nasce dois mundos. O mundo de adoradores a Deus e aquele mundo a qual pertenceu a Satanás, a qual tem a inveja, tem maldade, tem tudo aquilo que nós conhecemos muito bem. E se tornam as duas partes inimigas, até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Se você posta uma pregação, você coloca no Facebook, muitas pessoas vão dar um joinha, vão achar bonitinho, vão achar aquilo, mas se ela prestar atenção na palavra mesmo, para ouvir a palavra, elas vão criticar. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno, e o mundo não aceita a palavra de Deus. Só aceita a palavra de Deus quem quer realmente andar no deserto, quem quer comer o maná que cai do céu, quem quer ver milagres, é quem quer se humilhar, e esse é o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Em Êxodo 13, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 13, 17. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, venda a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido do Sicote, acamparam-se em Etã, entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não era mais fácil Deus ter libertado esse povo e deixado lá dentro do Egito? Era mais fácil. Mas quando você começa a andar com Deus, nunca é mais fácil. A palavra mais fácil deixa de existir quando você começa a andar com Deus. Porque já começa assim, a porta é estreita, vai ter dificuldades, vai ter desertos, mas no meio de tudo isso, se você conseguir caminhar um pouco no deserto, você vai ver também coisas que as pessoas desse mundo nunca vão ver. Milagres. O povo do mundo não vê milagres. Você sabe como que o povo do Egito viu milagres? Viu milagres através daquele povo que ia ser liberto. Mas enquanto o povo estava recebendo as bênçãos, eles estavam recebendo as maldições. Foi. As pragas, os gafanhotos, as pedras, as mortes dos primogênitos, tudo isso acontecendo dentro daquele Egito. Mas as mãos poderosas do Senhor estavam protegendo o seu povo todo o tempo. Porque Deus tinha aquele povo separado para eles. A mesma coisa acontece conosco. Nós estamos aqui porque somos separados por Deus.
somos separados, somos provados, somos humilhados, mas também somos abençoados e fortalecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento que esse povo é colocado no deserto, começa uma história tão grandiosa que mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos se fala dessa grandiosidade que aconteceu naquela época. Sabe por quê? Porque nosso Deus, Ele quer nos mostrar que o caminho dele, por mais que seja com dificuldade, por mais que tenha sol, Ele terá nuvem, igual falou aqui na palavra, uma nuvem de dia, sempre protegendo você no sol escaldante, e de noite uma cortina de fogo para esquentar você, porque a noite no deserto é frio, e por isso que Deus sabe como nos proteger. Mas você tem que acreditar de verdade e querer fazer parte, como nós fazemos, do povo de Deus, andando nas regras e nos estatutos do Senhor. Deus queria mostrar para esse povo um novo mundo, não aquele mundo a qual existia uma idolatria muito grande, porque o Egito tinha vários deuses, não aquele mundo que eles podiam fazer de qualquer forma, mas o mundo a qual Deus ia dar para esse povo, e Ele deu para esse povo. Você sabe aonde foi? No deserto. O povo teve que obedecer. Quando o povo viu realmente Deus fazendo os milagres, começaram a acreditar, começaram a querer andar com eles. É lógico que teve muitos que tiveram medo e desistiram. Isso faz parte do processo. Tem pessoas que vão ter medo, tem pessoas, a palavra de Deus fala que Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então tem pessoas que vão ouvir, mas não vão reconhecer a voz do Senhor Jesus. O que nós temos que continuar fazendo sempre é continuar pregando a palavra como ela tem que ser feita, para que o Espírito de Deus fale dentro do coração de cada um de vocês, e vocês realmente entendam que vai ter deserto, mas vai ter maná, que vai ter deserto, mas vai ter água da vida, vai ter milagres no meio de nós, para que você saiba realmente o verdadeiro valor que essa palavra tem dentro dos nossos corações. Olha para as nossas vidas que nós vivíamos antes. Olha só, a gente olhar para trás. Eu olho para trás um pouco das minhas vivências, e hoje agradeço a Deus só por estar aqui. É uma honra. Eu nunca serei digno de tal honra, essa palavra que nos faz aproximarmos do Senhor Jesus com tanta maravilha, com tanto amor, como que Ele nos abraça, como que Ele fala assim: é o tanto que eu já protegi vocês, olha o tanto de milagre que vocês já tiveram, só que vocês não tinham visão espiritual para enxergar, agora vocês têm, porque vocês estão reunidos aqui para ouvir a palavra e ver os milagres que Deus faz nas nossas vidas. Só vê milagre quem anda no deserto. Durante 40 anos aquele povo se tornou tão poderoso. Mas sabe por quê? Por causa de Deus. Quando as outras nações, quando eles tiveram que enfrentar aquilo que Deus tinha dado para ele, a terra prometida, porque Deus dá algo para você, mas você vai continuar lutando, porque aquilo vem do mundo, e o mundo nunca vai querer te entregar, então você vai ter que continuar lutando, só que você não luta, nós não lutamos sozinho, o povo de Deus não luta sozinho, o crente não luta sozinho, não luta, ele luta com Deus, ele agradece a Jesus por ter feito aquele sacrifício, e agradece a Deus por colocar o Espírito dele dentro do nosso coração. E quando você luta de verdade com Deus, sabe o que acontece? Vitórias em qualquer lugar que colocar vocês. Vitórias. Porque o homem, o maligno, não tem poder de ganhar, de vencer batalhas contra o povo fiel que anda com Deus. Em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, demonitas, sidônimas, edomitas, sidônias e etéias, mulher das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos converteriam o coração para seguirdes os seus deuses,
e a estas se apegou Salomão por amor. Você vê mais uma vez aqui, quando você começa a andar com Deus, Ele vai, através da palavra dEle, Ele vai te mostrar o que é certo para Ele e para nós, e o que é errado para Ele, que nós não podemos fazer. O que está lá em 1 Coríntios capítulo 5, é Paulo repreendendo aquilo que estava acontecendo dentro da igreja. O povo estava vendo, não fazia nada, Paulo fica sabendo, e Paulo, através de uma carta, repreende os coríntios. Porque senão, um pouquinho de levedura já dá diferença no pão, na massa, já faz ela crescer. Então, se você deixar a sua igreja, deixar a igreja começar um pouquinho de fermento, aquilo vai fazer a igreja se tornar doente. Era isso que estava falando. É por isso que nós temos que obedecer. O povo separado de Deus, o povo separado para Deus, que somos nós, andamos diferente, não andamos mais como andávamos antes. Bem-aventurado aquele que não mistura na zona dos escarnecedores. Você lembra, eu sempre falo isso, se praticar o Salmo 1, se você meditar no Salmo 1, ele vai te livrar de ciladas a todo momento. Bem-aventurado aquele que não mistura na zona dos escarnecedores. O que é isso? A gente sabe. Começa uma fofoquinha ali e outra ali, você já entra, não entra, sai de perto, sai de fininho, ninguém nem vai notar. Então, você é separado por Deus, na palavra de Deus. A mesma coisa Deus está falando aqui para Salomão. Deus dá sabedoria para Salomão, ajuda Salomão a fazer o templo, ajuda tudo na vida de Salomão. Mas chega num determinado, Salomão começa a arrumar as mulheres de outras nações, fazendo barganha, fazendo negócio de paz, né, com outras nações, casando com outras. Deus falou, não faz isso, porque você vai se afastar da minha palavra. Elas vão trazer os deuses delas, a palavra do mundo delas para dentro da tua terra, vai trazer coisas de fora para dentro da tua igreja. Não faz isso que você vai se afastar. Salomão tinha sabedoria, o que ele falou? Não, deixa, não vai dar nada não, eu tenho sabedoria. Sabe o que acontece? Tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Olha o que a palavra de Deus fala, Salomão não perseverou. Então, o que significa não perseverar? Seus deveres, nossos deveres. Se você não perseverar em nada na sua vida, você não sai do lugar. Você precisa de ter perseverança. Perseverança, está chovendo? Vou no culto. Está fazendo frio? Vou no culto. Está um calor de rachar igual estava essa semana, sexta-feira. Estava um calor tão grande, que o meu terno está até branco aqui, ó, de sal, de suor. Mas aonde a gente estava? Glorificando o nome de Deus. Isso é adorar em espírito, em verdade. Perseverar. E quando nós perseveramos, quando a gente continua a perseverar, Deus faz a diferença nas nossas vidas, sempre vai fazer, sempre vai fazer. Salomão descobre isso tarde, mas ao mesmo tempo ele deixa algo valioso para nós. Nunca afastemos da palavra de Deus, porque se você afastar, quando você chegar na sua velhice, você vai olhar e falar, eu podia ter aproveitado, né? Eu podia ter aproveitado a minha vida andando com Deus, porque quando você anda com Deus, você tem paz verdadeira. É só você orar e as dificuldades elas vão sumindo. É claro que o dia a dia do crente é trabalhando, o dia a dia do crente é sendo provado pela palavra, o dia do crente é sendo provado pelo mundo, mas nós já vencemos, porque somos vencedores na palavra do Senhor. Povo separado de Deus. Salomão era uma pessoa que foi separada de Deus, separado. Só que existe o livre-arbítrio, e ele não perseverou, e aí se distancia da palavra.
mostrando para nós, para que a gente continue perseverando e a gente continue sempre buscando a água da vida. Deus sempre fala conosco, sempre vai ter dificuldades, até o final da nossa caminhada. Todos esses grandes homens andaram nas dificuldades, alguns não conseguiram chegar, mas a maioria chegaram. Então peguemos aqueles que conseguiram avançar em meio a elas, dando glória a Deus ao Senhor, e façamos a mesma coisa. Aleluia, Deus maravilhoso, por nos fortalecer nessa palavra maravilhosa. O livro de Josué, capítulo 7, olha que interessante, Josué capítulo 7. Olha por que Paulo, em 1 Coríntios 5, manda eles repreender aquele rapaz que estava fazendo coisas erradas dentro da igreja. Sabe por quê? Porque se não fizer, a igreja fica doente. Se a igreja fica doente, Deus vem e... olha o que acontece. Josué capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ganharam, venceram uma batalha lá em Jericó, né? E não era para pegar nada daquilo que eles tinham vencido, os esposos de guerra. Mas Acã foi lá e pegou algumas coisas lá, escondido, e guardou para ele. Beleza, ninguém viu, né? Mas o problema maior é que ele fazia parte do povo de Deus. E aí você sabe quem paga quando isso acontece? O povo de Deus. O povo que está caminhando. Por quê? É por isso que você tem que pregar a palavra direitinho, como ela tem que ser pregada. E as pessoas têm que entender. Porque se as pessoas fizerem algo errado, a minha parte eu fiz. Eu fui sincero, eu preguei a palavra, o Espírito de Deus usou determinado momento, porque não é sempre que ele vai usar, mas quando ele quer falar, ele convence do pecado. Mas o livre-arbítrio é de cada um de vocês. Se continuar fazendo coisa errada, é Deus em que vai cobrar, de vocês, não de mim, porque a minha parte eu fiz. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, olha que coisa interessante, tinham vencido Jericó, que era um mundo de cidade, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadiguei ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e outros perseguiram, desde o porto até as pedreiras, e os derrubaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Uma cidade pequena, pouca gente. Eu falei: não, vamos lá, 3 mil lá, a gente vai resolver o problema. Só que tinha pecado dentro do povo. Josué não sabia de nada. Mandou o povo lá, e aí quando o povo vai, o povo de Ai bota todo mundo para correr, mata 30 e poucos lá e põe todo mundo para correr. Josué, o que Josué, sendo um homem de Deus, se debruçou diante da arca, porque sabia que tinha coisa errada. Por quê? Porque Deus não perde batalhas. Deus nunca perde batalhas. E esse povo só vencia através das mãos poderosas do Senhor. Povo separado por Deus. E quando Josué começa a orar, a falar com Deus, Senhor, e você vê que Deus não responde. A primeira vez que ele ajoelha lá na arca lá, a palavra de Deus fala que ele ajoelhou cedo e foi até anoitecer, até de tarde, o dia inteiro ali orando, falando com Deus. E de tarde é que Deus vai lá e fala com ele. E às vezes a gente ora um pouquinho e fica ali esperando de uma voz do Senhor, e ele não fala com a gente levanta já meio triste, né? Então você vê que tem o tempo de Deus para responder as nossas perguntas. Tem o tempo de Deus para falar com a gente. O tempo é dele, ele que sabe a hora de falar conosco. Nós somos servos esperam o tempo de Deus. E Deus vai lá e fala para Josué que alguma coisa tinha acontecido, tinha um pecado, e aí ele manda separar ali as 12 tribos, e aí ele vai separando
tribo, até achar o cara que tinha cometido o erro, mostrando, Deus sabe todas as coisas. Não pensa que você está fazendo o que nós estamos fazendo, coisas erradas, que Deus sabe tudo, e Ele sabe, mostra e revela. A partir do momento que você começa a andar com Deus, você é povo de Deus, lembra disso. Existem regras, estatutos, ou você mergulha de cabeça ou pula fora, porque se Deus te dá aquela escolha, se entrar na água, você vai molhar. Sempre falo isso. Se você quiser caminhar, é deserto, e depois que você entra no deserto, você não volta para trás mais não. Aquele povo não voltou para o Egito. Deus enfiou eles 45 dias deserto adentro, acabou a comida. Como que eles iam voltar sem comida? Deus dava maná para eles se alimentar, mas para ir para frente, para voltar não. Vocês não oraram? Aquele povo não falou, Deus tira a gente aqui desse sofrimento, né? O problema maior é isso, que você clama para Deus, você não sabe o que você está falando na hora. Deus, me tira dessa escravidão, me tira dessa tristeza, me tira dessa dor. Aí Deus vai lá, ouve a sua oração e te tira. Falou, agora você vai andar no meu caminho. Ah não, aí eu não dou conta não. Então o povo clamou para Deus. Deus tirou aquele povo do Egito, porque o povo clamou de coração, Senhor, nós não aguentamos mais esse sofrimento. Ah, vocês querem sair daí? Queremos, Senhor. Ah, então tá bom. O que Moisés pregava para o faraó? Liberta meu povo para que preste culto no deserto. Deus sempre fala onde vai colocar vocês. Ele nunca falou que ia ser um mar de rosas, que ia ser o jardim do Éden, meu filho, ficou lá para trás. No jardim do Éden a serpente entrou e fez o que fez. Agora ela tem que ser no deserto, porque no deserto, o que o diabo vai te oferecer no deserto? Ouro. Vai comprar o que no deserto? O que ele vai te oferecer no deserto? Um carro novo? O que você vai fazer com um carro novo no deserto? Tem gasolina no deserto? Não tem. Carro anda no deserto muito tempo com o calorão daquele? Não anda. No deserto você só precisa é de Deus. E se nós precisamos de Deus, o que mais que nós queremos? O que mais que nós precisamos? Então, a partir desse momento que Josué orou, o Senhor revelou quem estava com pecado lá dentro. E aí eles tiraram aquela pessoa do pecado, mostrando para mim e para vocês, a coisa é séria quando você quer andar com Deus. Quando nós queremos andar com Deus, lembra que a coisa, Deus sempre fala, a porta é muito estreita, mas há milagres. Para terminar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, amém, aleluia, glória a Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas levante e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Paulo, olha quem era Paulo, um perseguidor. Aí ele tem essa oportunidade, igual nós também temos. Aqui nesse momento o Senhor separa ele, é meu. Vou trabalhar na vida dele, vou operar na vida dele, vou transformar esse Paulo. Vou transformar esse Paulo que perseguia, talvez nem sabendo direito por quê. Por que a gente persegue as pessoas quando a gente está no mundo? Às vezes a gente nem sabe. Olha para uma pessoa, já não vai com a cara dela e pronto, com coisa que a gente consegue enxergar o coração. Não é verdade? Mas quando você anda com Deus, você começa a aprender sobre isso. Você começa a ver que Ele sabe todas as coisas, que nós somos dependentes dEle, que nós somos separados por Ele.
E Deus começa a ensinar a Paulo deveres, ensinar para ele palavras, mostrar para ele que ele tem que se humilhar para ser exaltado, que ele tem que, através da simplicidade, aprender a palavra, que ele tem que ter determinação, como todos eles tiveram, que vai haver momento de perseguição, porque um dia ele perseguiu, agora ele vai provar do seu próprio veneno. Foi perseguido, teve um momento que ele quase que foi morto, apedrejado, que o povo falou, está morto, vamos embora porque matamos ele. E aí o povo rodeia ele ali, os irmãos, e ele volta de novo, porque Deus ainda tinha a obra. Quando Deus tem obra na vida de cada um de nós, a gente só vai no tempo de Deus, nós não vamos mais andar por o acaso. E não existe coisa mais bonita do que isso. Paulo às vezes não, ele nem sabia que tudo aquilo que ele estava escrevendo um dia ia estar aqui sendo pregado, porque foi o Espírito de Deus que falou através dele, que o inspirou a escrever essas palavras. E por isso que ele está lá em 1 Coríntios, um povo culto, né? Os gregos, toda a sabedoria e tudo aquilo, e ele pregando Jesus e Jesus crucificado. Não estava usando de palavras grandiosas, mas estava usando o poder de Deus, que é o Espírito Santo falando através de nós. A mesma coisa que a gente tenta fazer aqui, para que vocês também aprendam a entender o verdadeiro sentido da pregação da palavra. Não só converter, porque a partir do momento que você crê que essa palavra vai fazer diferença na sua vida, você vai ouvir a voz, essa voz que Paulo falou. Paulo, quem está falando sou eu, Jesus, que estou falando com cada um de vocês. Isso é uma coisa mais grandiosa que existe no mundo. No dia que o Senhor falar com cada um de vocês, eu creio que já tem falado, mas no dia que vocês ouvirem a voz, vocês vão olhar para o mundo e falar, gente, tinha outro mundo do lado desse, eu não conseguia ver, porque estava olhando as coisas materiais, e para você ver aquilo que é de Deus, é espiritual. O povo estava num deserto, mas no deserto eles eram alimentados, espiritual. O povo estava com sede, onde não tinha água, mas era saciada a sede deles, espiritual. É isso que nós temos que entender. E Saulo se torna esse grande pregador, porque da mesma maneira que ele vivenciou o momento da sua vida de perseguição às pessoas, ele teve um arrependimento verdadeiro. E isso é que é o mais difícil para nós, é nos arrepender de verdade. Existem igrejas que estão cheias de pessoas, mas que não se arrependeu de verdade. É preciso ter o verdadeiro arrependimento, saber que somos pecadores e nós somos dependentes de Deus a todo momento da nossa vida. Por isso que a gente tem que orar todos os dias, agradecer a Deus por tudo, e para que a igreja continue crescendo e continue sadia na palavra do Senhor. E por isso eu agradeço essa palavra em nome do Senhor Jesus, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém. Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé. Vamos estar orando pelos pedidos de oração. Vamos estar orando pela Emily, Gabriele, Milena, Renata, Mário, esposa, Lorivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karine, Davi, Aline, Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar, Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila, Cristina, Kev, Elisângela, Catarina e Joaquim, Edinho, Uardson, Luzinete, Tayane, Jean, Robson, Gabriel, Rosana, Rafaela e Rian. Amém? Levanta as suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos cada nome que foi citado diante da Tua presença nesta noite. Que o Senhor venha alcançá-los, ó Pai, trazendo paz, trazendo a cura, trazendo a libertação e a transformação
na vida de cada um deles, e que a misericórdia do Senhor venha alcançá-los da mesma forma que tem nos alcançado. Papai querido, e diante de Ti, que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai, nesta noite, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Diante de Ti apresento cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Papai querido, abençoa cada um deles nesta noite, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, continua fortalecendo, continua nos direcionando, continua mostrando o caminho que cada um de nós devemos andar. E diante de Ti, nós apresentamos, ó Pai, essa semana que se inicia, apresentamos os nossos propósitos, as nossas obrigações. Papai querido, que o Senhor, ó Pai, venha nos revestir com a autoridade do Senhor, com a sabedoria do Senhor e com a capacitação do Senhor. Que tudo que fizermos essa semana venha ser para glorificar o Teu santo nome. Papai querido, abençoa os irmãos, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Suas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós Te pedimos. Abençoa cada um que nos ouviu, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda e da frente e do fundo. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.